Bom dia a todos, todas e todes. O terceiro festival Horizonte de Histórias é uma realização do Instituto Cidade Céu em parceria com o grupo Pae Palantos. Nós estamos na terceira edição desse festival, que é um festival muito importante para Brasília, né? A gente traz uma representação dos contadores de histórias, dos narradores e das pessoas interessadas em desenvolver essa arte. Nós gostaríamos de agradecer os nossos parceiros, a Unieb e a CRE aqui do Núcleo Bandeirante, que funciona na Candangolândia, que cederam esse espaço. Também gostaria de agradecer a toda a equipe que está aqui, né, fazendo a tradução em Libras, a audiodescrição, né, filmando essa roda que vai estar disponível no YouTube do Instituto Cidade Céu. Bom, as histórias, elas são como sementes. É preciso que alguém as guarde e redistribua, para que se mantenha viva e continue a alimentar a sua comunidade. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Jorge Marinho e com o Felipe Moraes, nessa roda, que é a roda Gesto, Palavra e Memória, Performances Narrativas. A gente sabe que é uma temática muito importante para o contador de histórias, né? A performance, ela inicia quando a gente escolhe uma história. Que história eu quero contar? Para quem eu quero contar essa história? Por que eu vou contar essa história? E a partir desse encontro, a gente inicia, então, toda uma trajetória, né? Uma busca, né? Sobre que gestos eu vou utilizar, que movimentos eu vou fazer durante a minha atuação, que palavras eu vou utilizar. E a palavra, ela vai vir aí, né? A gente tem a palavra que vem da oralidade, a palavra que vem escrita, de que forma que eu vou vocalizar e transformar esse texto que eu posso ter encontrado oralmente, ou que eu encontrei escrito. Então, de que forma eu vou me trabalhar para trazer da melhor forma, trazendo também a memória, né? A memória que é a nossa tradição, a nossa cultura, que elementos eu vou utilizar para constituir a minha performance. Né? E segundo Hassane Koyate, que é um grande contador de histórias, ele diz que a palavra pertence metade a quem fala e metade a quem ouve. Assim se faz a palavra. Então, a gente fala que cada vez que a gente vai contar uma história, a história ela é sempre única e ela é sempre nova, porque ela nunca vai ser a mesma a partir do momento onde a gente tem outros ouvidos, outras... Que interação é essa? Né? Ontem, também na roda, na oficina com a Thelma Braga, ela falando assim, do Zumthor, né? que ele estende esse conceito de performance como sendo toda a palavra vocalizada. Eu nunca nem tinha pensado a respeito de que, de repente, a performance pode ser eu ouvindo minha própria voz. Isso é um conceito bem amplo, né? Porque a gente precisa de alguém ouvindo, mas, às vezes, eu também posso ser o meu ouvinte. Né? Então, assim... que a gente possa discutir um pouco a respeito disso. A gente está aqui hoje com dois grandes contadores de histórias, Jorge Marinho, Felipe Moraes, e eles vão estar colocando para a gente, e a roda vai estar aberta depois, para que vocês também conversem a respeito. Né? E a gente espera que essa roda ela gire, que ela seja leve e que ela propicie aprofundamento para as pessoas que estão aqui discutindo a respeito da narrativa. Vou apresentar os nossos convidados. E eu vou apresentar os dois, porque a gente vai conversar aqui num bate-papo. Em vez de fazer uma coisa formal, um fala, depois o outro fala, eles vão conversar na sequência, mas eu vou apresentar os nossos dois convidados. O Jorge Marinho é ator, contador de histórias, produtor cultural e professor da Universidade do Distrito Federal, a UNDF. Ele é mestre, licenciado em Artes Cênicas pela Universidade de Brasília. Pesquisa tecnologias de atuação cênica, relações entre os ofícios de ator e contador de histórias, bem como modos de ação e produção cultural no DF e RID. Ele é membro da Coletiva Teatro, grupo de produção artística e pesquisa com quem atua desde 2015 em âmbito local, nacional e internacional. Suas últimas publicações incluem a dissertação Reflexões
e com possibilidades de atuação para atores e contadores de histórias. E o artigo Instâncias Orientadoras para Contadores e Contadoras de Histórias, publicado pela Revista Educação da Universidade Federal de Santa Maria, que está disponível online. Que beleza, né, gente? Com um currículo desse, olha, a gente tem muita coisa a aprender com o Jorge. O Felipe Moraes, ele é formado pela Faculdade de Artes do Sina de Moraes. Ele é ator, arte-educador, professor de teatro e contador de histórias. Ele já com 15 anos, ainda na adolescência, ele começou a fazer teatro e a pesquisar as possibilidades do corpo. A partir de 2015, ele inicia o trabalho com o grupo teatral H2O, permeando entre o teatro educativo e o teatro infantil, ao mesmo tempo em que inicia o trabalho de pesquisa e montagem com grupos de idosos no projeto Mais Vividos do SESC, desenvolvendo a pesquisa dentro da linguagem teatral, passando pelas histórias, memórias e possibilidades culturais dos participantes, levando-os a uma busca pela atuação, utilizando elementos incorporados à sua vida e às suas experiências. Com o passar do tempo, ele foi se estranhando no universo encantador das histórias e as suas contações. E há 9 anos, ele faz parte da CIA Cafundó, grupo de contadores de histórias que atua na arte de contar histórias através da palavra, da música e da literatura, repassando para as novas gerações as narrativas dos povos antigos, buscando manter viva a cultura que se deve também graças à oralidade. Eu sou Aldanei Menegas, eu sou contadora de histórias do Grupo Paepalantos. Eu tive uma atuação também aqui no Distrito Federal como formadora nas oficinas pedagógicas, no curso Arte de Contar Histórias, um curso bastante importante dentro do Distrito Federal, para a formação de contadores de histórias, de professores, e pelo fomento da arte, leitura, literatura e oralidade. Então, eu passo a palavra agora aos nossos convidados. Quem gostaria de começar? Vamos lá. Primeiro eu quero agradecer. Eu fico muito feliz que o festival já esteja na sua 3ª edição e que venham muitas. E é uma honra dividir o espaço com vocês e com todas e todos. Inclusive quem está aí no futuro também, né? Sabe lá onde é que vai parar Exatamente. essa roda. Então, iniciando assim a minha tentativa de contribuição, eu fiquei refletindo o que compartilhar, né? A partir desse tema: gesto, palavra, memória, performances narrativas. Então, eu vou propor alguns retalhos de reflexão e aí depois a gente vê para onde é que isso vai. Mas, por favor, sintam-se à vontade para interactuar. Ok. Bom, eu queria começar de trás para frente. Performances narrativas, né? O contador de histórias performa, atua. E aí eu fiquei muito feliz que a gente já usou aqui a palavra atuação algumas vezes, né? E esse foi um dos pontos da minha pesquisa de mestrado, que foi pensar assim, por que tantas vezes a gente ouve separações ou perspectivas que colocam assim, não, contação não é teatro, ou o contador de histórias é diferente do ator, da atriz. Não faça teatro, conte histórias. Eu já passei por isso, já ouvi. E aí isso me movimentava assim, as reflexões, e, ao mesmo tempo, eu sempre ouvia também assim, nossa, mas para quem faz teatro é muito legal, né? Porque, enfim, parece que tem uma coisa da performance que ajuda na contação de histórias. Enfim, então, esse foi o ponto de partida assim, que me fez querer pensar nessas compossibilidades, ou seja, nesses universos que se aproximam, né? Que, de repente, não estão tão distantes. Então, voltando à questão das performances narrativas, eu queria compartilhar um pouco que concepção de atuação, de teatro, de ator
de contador de histórias é aquela com a qual eu estou imbricado, digamos assim, né? E aí eu trouxe algumas colegas assim para me ajudar. Claro. Então, o contador de histórias que eu venho aqui... obrigado. É o aprendiz. Assim, né, nessa perspectiva dessa roda de conversa, né? E aí eu trouxe a nossa querida Ângela Barcelos Café. Acho que, né, a gente colocar assim. Esse aqui é o livro Princípios e Fundamentos para o Contador de Histórias Aprendiz. Porque é isso, né? São infinitas as possibilidades e perspectivas do que seja o contador de histórias. Tem o contador de histórias da comunidade, o mais tradicional, o ator, enfim. Eu estou aqui dialogando com a perspectiva desse contador aprendiz, que é aquele que se assume, segundo a Ângela, como contador de histórias e busca entender e ampliar o seu fazer, que eu acho que é o que a gente está aqui buscando, de alguma forma, né? Sim. Também. E teatro. Qual é a concepção de teatro com a qual eu estou buscando dialogar aqui? São várias as concepções que existem. E muitas vezes a gente, inconscientemente, inclusive, se restringe a uma concepção moderna e que não necessariamente contempla as diversidades e os teatros possíveis, né? Então, eu trouxe um autor que eu gosto muito e recomendo assim, a investigação, que é o Jorge Dubat. E esse aqui é o livro que... Ele é argentino, e esse aqui é um dos livros publicados em português, que é O Teatro dos Mortos, Introdução a uma Filosofia do Teatro, que não fala de morte, mas de vida. Então, o teatro, para o Dubat, em resumo, né, esse é o acontecimento de experiência cênica convivial. O acontecimento de experiência cênica convivial. Então, dentro dessa concepção ampla, cabem muitas modalidades teatrais, inclusive a contação de histórias. Então, sim, fazemos teatro, né? E a concepção de ator, também, na perspectiva do Dubat, é o gerador do acontecimento teatral. Então, sim, o contador de histórias é um tipo de ator. Existem inúmeros. Então, são essas as concepções com as quais eu estou propondo aqui o diálogo. E aí, para seguir com os próximos retalhos, eu queria ler rapidamente um trecho aqui desse livro, que ele diz o seguinte, aspas, né? Um ator que se auto-observa e produz pensamentos sobre a riqueza e a vastidão daquilo que produz como acontecimento, torna-se necessariamente um ator filósofo. Filosofia da praxis, que alimenta a praxis, que é indissociável dela no pensar e no fazer. O ator transforma-se, assim, no produtor de um pensamento único sobre a singularidade do atuar em sua relação com o mundo. Ricardo Barthes enfatiza que a atuação sem reflexão sobre suas implicações e sua dinâmica na história pode transformar-se em uma máquina idiota. A atuação deve ser acompanhada da análise, da consciência de seus componentes e de seu exercício mediante a tomada de posição crítica sobre seu poder político. Fecha aspas. Então, eu acho muito interessante pensar nessa perspectiva do ator filósofo e do contador, sim, da contadora filósofa, que é aquela que se dedica a refletir sobre a sua própria prática e os componentes que a compõem. Né? Que vai entrar muito, né, Jorge, nessa questão. Por que eu conto? O que eu conto? Para quem eu conto? Né? Essa tomada de consciência, essa escolha do porquê que eu estou atuando, sai desse campo que, às vezes, cai algumas coisas de que eu simplesmente vou divertir o público. Né? O contador de histórias, ele pode divertir, ele pode fazer chorar, ele pode trabalhar com tantas emoções,
né? Mas essa reflexão, por que eu conto e o que eu conto, para quem eu conto, né? Isso, e pensando também no como eu conto, eu acho que o tema, voltando ao tema da nossa roda, né? Gesto, palavra e memória, esses são alguns dos componentes, né? Com os quais a gente trabalha. Então, que bom que a gente está podendo refletir sobre eles. Então, aí eu queria agora entrar nesses retalhos, e aí eu vou de trás para frente, de novo. Uhum. E você tentar ser breve e conciso para a gente movimentar. Mas, de novo, fica à vontade. Não, tá joia, tá bom demais. Então, memória. Esse componente, para mim, ele é um dos mais performativos, talvez, que eu não sei o que é memória. Mas é algo que a gente estava conversando ali, que me veio a palavra rastros. Eu acho que me puxa assim, para pensar o que são rastros. Me lembro também do Walter Benjamin, do texto O Narrador, quando ele fala sobre o que é a narração, né, que é aquilo que mergulha a coisa na vida do narrador, como a mão do oleiro na argila do barro, do vaso. Né? Então, acho que memória caminha por essa marca também, de alguma forma, e me faz pensar o que são as raízes. E isso é interessante porque, em 2019, com a Coletiva Teatro, a gente produziu um espetáculo chamado Luar de Contos. E no programa, eu acho até que eu trouxe... Deixa eu ver se eu encontro. Enquanto eu preparava aqui para... Enfim, essa conversa. Eu me lembrei de algo que eu escrevi no programa do Luar de Contos, na sessão sobre contar histórias. Aí eu coloquei assim: deve existir uma raiz que brote dos meus pés e me encante a contar histórias. E talvez esta raiz esteja nos hilários causos, expressões e ditados da minha avó, a Dona Berta. Nos livros infantis que eu carregava pela casa a pedido de só mais uma, mamãe, só mais uma história. Ou na herança de uma ancestralidade desconhecida, mas às vezes tão próxima. Ou, quem sabe, conto histórias por enxergar em quem as escuta aquele menino tímido e quietinho que existe em minha memória, que amava ouvir e navegar nas histórias. E eu me lembrei dessa escrita e fui recorrer a quem eu acho que sabia mais do que eu sobre o tema, e eu mandei uma mensagem para minha avó, a Dona Berta. E eu trouxe. Que bacana, né? Se vocês querem ouvir? Sim, claro. Eu perguntei para ela: vó, o que é memória? Estou precisando preparar aqui um negócio. Me ajuda? Aí eu mandei um áudio, aí ela respondeu. Para mim, memórias são as coisas boas que eu vivi no meu passado. Lembro do meu pai, da minha mãe, meus irmãos. Para mim, são as memórias. E as memórias também que eu vivi, as coisas ruins, morte de pai, de mãe, dos parentes. E hoje, memórias para mim são o meu presente agora, meus filhos, meus netos, e o que eu estou vivendo agora, no presente, né? E o restante é aquilo que eu estou lhe falando, né? Aquelas coisas que passou, muitas coisas que eu nem quero relembrar, mas, para mim, tudo isso são memórias que ficou. Obrigada, viu? Beijo. Que lindo. A gente que agradece, né? Agora que eu me lembrei, eu nem falei para ela que eu ia compartilhar, então, vó, desculpa. Mas aí eu marquei uma coisa que ela falou. E hoje, para mim, memórias são o meu presente agora. Muito interessante, muito lindo, né? E hoje, para mim, memórias são o meu presente agora. E é exatamente dentro disso, né? Das coisas que a gente escolhe, que a gente seleciona. Porque o passado já é uma invenção. Quando eu estou lembrando do passado, eu estou selecionando algumas coisas
né? Eu tô, né? É isso. Algumas coisas eu guardo, outras eu tiro fora. Então é um processo criativo, né? Eu invento o passado porque eu trago algumas coisas que eu quero guardar na minha memória hoje. E eu vou estar levando esse fio, né, da tradição, né, Jorge, que a gente vai lá atrás, a gente está colocando hoje e está levando adiante. E coisas importantes que você falou, você na sua fala também, né, pensando que seria memória, eu fui lá nas minhas brincadeiras, nas coisas, essas coisas que estão na tradição, que são coisas que fazem parte dessa memória social, né, da presença de todas as pessoas e que a gente traz, o contador traz muito. E ele precisa colocar, de fato, a história, né, assim, a sua história dentro da história que ele está contando. Porque ele está contando, é o contador que vai contar, né? Ele vai dizer uma verdade, ele vai contar sobre si na hora que ele está narrando. Né? Eu acho muito legal quando ela fala não só memórias boas, mas memórias ruins. Sim. E por mais que a gente selecione, essas memórias são o que nos formaram, o que a gente é hoje. Fazem parte da nossa narrativa. Né? Então, por mais que eu fale assim, teve memórias ruins que eu não gosto nem de lembrar, mas elas estão presentes, elas estão ali e nos formam, né? Fazem o que a gente é. E hoje, para mim, memórias são meu presente agora. Lindo. Dona Berta. Muito lindo. Então, próximo retalho. Palavra. Então, eu fiquei pensando também por onde abordar, né, palavra. E aí eu me lembrei daquela frase, as palavras têm poder, né? E aí eu fiquei pensando no poder político das nossas palavras, né? Será que a palavra do contador tem poder? Será que a palavra da contadora tem poder? Ou melhor, que poder você quer que a sua palavra de contador ou contador de histórias tenha? E aí eu trouxe o Jorge La Roça Bom Dia. Nossa, agora que eu percebi que é tudo Jorge. Inclusive eu, né? Que é um pesquisador na área de educação, ele é espanhol. E nesse texto que eu recomendo muito, assim, que é o Notas sobre a Experiência e o Saber da Experiência. Ele fala o seguinte, aspas, as palavras com que nomeamos o que somos, o que fazemos, o que pensamos, o que percebemos ou o que sentimos são mais do que simplesmente palavras. E por isso, as lutas pelas palavras, pelo significado e pelo controle das palavras, pela imposição de certas palavras e pelo silenciamento ou desativação de outras palavras, são lutas em que se joga algo mais do que simplesmente palavras. Algo mais que somente palavras. Então, volto à pergunta. Que poder você quer que a sua palavra de contador ou contadora de histórias tenha? E, para encerrar, último retalho, né? Que é gesto. Gesto. Eu pensei que são tantas também as abordagens possíveis, né? E aí eu acho que tem duas principais, que é uma técnica. E aí, nesse sentido, é interessante como a literatura técnica teatral, eu acho que pode contribuir em termos de trabalho composicional, de trabalho expressivo do contador de histórias, né? Não só a literatura, mas a prática, né? Principalmente. E aí, na Coletiva Teatro, a gente sempre trabalhou muito com uma abordagem técnica específica, que são os viewpoints. E aqui eu trouxe o livro dos viewpoints, um guia prático para viewpoints e composição, que são pontos de vista, perspectivas para se pensar o fazer cênico. E aí eu acho interessante a definição que a Anne Bogart traz de gesto e as subdivisões possíveis. Então, a gente pode pensar o gesto, segundo ela, o gesto comportamental, que é esse gesto cotidiano que a gente vê. Táxi.
isso, né, no dia a dia. A gente pode pensar num gesto que ela chama de expressivo, que é um extra cotidiano, que a gente não vê, que tem muito mais a ver com a abstração e o simbólico. O gesto privado, o gesto público. Então, eu acho interessante quanto perspectiva, que é isso, né? Quando a gente está compondo, que gesto eu quero usar ou colocar aqui. E há uma tendência, eu acho, da gente permanecer no médio, assim, na média velocidade, no gesto mais cotidiano. E muitas vezes a gente pode explodir, né? Tem uma história que eu adoro contar do Menino e a Estrela do Mar, que no final eu gosto de, quando ele lança a estrela do mar de volta para o mar. Então, assim, como é que a gente trabalha com essas outras possibilidades gestuais, né? E uma outra abordagem, para fechar, também do La Roça, quando ele fala sobre gestos de interrupção. E aí eu queria encerrar com essa fala do La Roça, que eu vou buscar aqui, que ele fala o seguinte, e que eu trouxe porque eu acho que tem muito a ver com o que a gente faz, ou tenta fazer, na contação de histórias. A experiência, aspas, né? Jorge La Roça. A experiência, a possibilidade de que algo nos aconteça ou nos toque, requer um gesto de interrupção. Um gesto que é quase impossível nos tempos que correm. E como correm, né? Requer parar para pensar, parar para olhar, parar para escutar, pensar mais devagar, olhar mais devagar e escutar mais devagar, parar para sentir, sentir devagar, demorar-se nos detalhes, suspender a opinião, suspender o juízo, suspender a vontade, suspender o automatismo da ação, cultivar a atenção e a delicadeza, abrir os olhos e os ouvidos, falar sobre o que nos acontece, aprender a lentidão, escutar aos outros, cultivar a arte do encontro, calar muito, ter paciência e dar-se tempo e espaço. Fecha aspas. Então, eu espero que a gente possa despertar, né, esses gestos de interrupção por meio das histórias que a gente conta, dos gestos, das palavras, das memórias. E eu acho que a reflexão é um pouco sobre isso também, né? Muito bacana. E a partir disso eu me calo. Não se cale, né? Essa questão isso, trouxe esses retalhos aí para muito bacana, muita causar. Coisa para a gente refletir, né? Achei um conteúdo riquíssimo, né? E é isso, o contador de histórias ele tem que estar refletindo o tempo todo, né? Que gestos eu vou utilizar para ampliar a palavra que está sendo dita? Né? Que gestos são desnecessários ou que movimentação eu estou fazendo desnecessário em cena, porque é isso, o contador de histórias, concordo com você, ele não precisa ter uma formação em artes cênicas, mas ele está atuando num local, num campo cênico, seja na sala de aula, no cantinho que ele escolheu, ele tem um local, e esse local, essa caixa cênica, tudo que tiver nela tem que ter a ver com aquilo que está sendo falado, né? Então a gente também pensar e diminuir, reduzir, né? Porque é normal, quando a gente está nervoso contando uma história, que haja uma movimentação aleatória, né? Uma movimentação procurando o texto. É normal, quando a gente começa a contar a história, a gente movimenta, e esse movimento, ele, na verdade, ele não está dando potência para a palavra. Né? Para, sossega, fala e movimenta quando a palavra pede, né? A narrativa conduz. Então, que movimento eu vou utilizar, né? Que tem a ver com o preparo da performance.
Vai lá, meu querido, com você aí. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. E obrigado a vocês, todos que estão participando desse momento que é incrível, né? A gente falava agora há pouco sobre a importância de acontecer em momentos como esses, projetos como esses. E, assim, eu fico muito feliz, muito honrado de estar aqui hoje, porque lá atrás eu nunca imaginaria que eu estaria nesse lugar de contador de histórias, de uma pessoa que vai à frente, que, sabe, transmite algo, porque eu era muito tímido, assim, para eu fazer para eu fazer qualquer coisa era difícil. E aí eu lembro de uma vez que, acho que na terceira série, olha como é que são as memórias que a gente vai levando, né? Guardando. O professor propôs uma pecinha para a gente fazer. Pecinha, né? Pecinha é ótimo. Uma peça para a gente fazer. E aí ele falou, Felipe, você faz? Eu falei, eu faço. Ia super bem, a gente ensaiando e tudo. E quando eu vi aquela multidão, eu falei, eu não vou. Eu não posso fazer isso, eu não consigo. Né? E aí, hoje eu volto nesse lugar, né, onde eu estava lá na terceira série, na segunda série, e eu fico pensando como que a gente vai evoluindo e como que a nossa disponibilidade para mergulhar nas experiências, elas vão nos transformando. E eu costumo dizer assim que outro dia eu estava dando uma aula, né, eu conversando com os meus alunos, a gente falando sobre projeto de vida e tal, falando, galera, hoje, se eu estou aqui como professor, como contador de histórias, como ator, diretor, há muito tempo atrás, eu queria ser uma coisa. Eu queria ser piloto de caça. Depois, eu quis ser biólogo marinho. E depois, a arte me puxou. Né? Porque eu acho que, assim como eu vejo muito isso nas histórias, a arte nos escolhe. Né? Muitas vezes não é um caminho que você fala assim, eu quero ir por esse caminho. Ela te escolhe e você vai seguindo. E eu fui seguindo por esse caminho. E essa minha timidez me fez perceber muito os comportamentos, o que as pessoas falavam, escutar muito. E, assim, eu tenho dentro de casa uma referência que, para mim, é muito genuína, que é o meu pai, que é um grande contador de histórias. Só que, assim, ele é o contador de histórias que sentava ali, meu filho, ó, uma vez aconteceu tal coisa, aí eu falava, lá vem a história. E aí, ó. E, assim, você olha e você fala, gente, isso aconteceu com meu pai. Mas, muito mais do que o acontecimento, é a forma como ele trazia isso. Né? Então, você olha e você fala, cara, olha que genial isso. Né? Quando eu me pego nessas memórias, eu falo, que genial, porque é uma pessoa que ela não tem uma formação, igual você falou, você não precisa ter uma formação. Né? E aí, eu parto muito do princípio que todo mundo é contador de histórias. Todo mundo é contador de história. Todo mundo conta história. Todo mundo tem história para contar. Todo mundo tem história para contar. Né? E aí, quando o Jorge mostrou o áudio da avó dele, a gente vê muito isso. Porque nós temos as experiências, e essas experiências vão nos formando, né, e vão nos levando a esse lugar de contador de histórias. Né? E, assim, um pouco sobre essa minha caminhada, né, eu comecei a fazer teatro, né, com 15 anos, e aí eu fui percebendo esse lugar do ator contador de histórias, né? Porque quem está ali no palco conta algo, conta uma história, traz a sua experiência, traz o que ela já estudou antes, que está preparado. E aí eu tive uma experiência muito legal com um grupo de idosos que eu achei fantástico. Por quê? Eles traziam algo, assim como o meu pai me trouxe lá atrás, eles traziam algo que é muito genuíno, que é assim, você ouvir a pessoa contando uma história e ela te pega de um jeito, sabe? E você fala assim, caramba, olha onde eu estou. Né? E olha o que essa pessoa está me trazendo, a forma como ela me conduz a isso. E até então eu não trabalhava com a contação de histórias propriamente dita. Né? E aí fui passando por esse caminho aí entre o teatro educativo, né? O teatro sem ser o teatro educativo, e fui me pegando nesse lugar. Teve um projeto que eu participei que se chama, falava sobre a história do Padre Cícero. Padre Cícero Romão, né? Uhum. E aí, quando a gente fala sobre memória, teve algo que me marcou, né? E que eu comecei a pensar muito sobre isso,
que foi, a gente estava fazendo um trabalho de preparação, de elenco, né? E num dia de lua cheia, o nosso diretor falou: hoje a gente vai fazer uma procissão. Eu nunca, né, eu não vivi aonde o Padre Cícero viveu, eu não tive a experiência de estar nesse lugar. E aí, quando a gente foi fazer essa procissão, eu me lembro muito bem que a gente cantava aquela música, segura na mão de Deus, e aquilo foi internalizando de uma forma, e eu lembro que no dia a lua estava cheia, sabe? E aí me vem muito a coisa do Stanislavski que vai falar, né? Que ele vai propor a memória afetiva, né? Essa coisa de você trazer as suas memórias. E aquilo foi me trazendo essas histórias, algumas coisas que eu já tinha vivido, e eu comecei a chorar, porque a proposta era trazer essa emoção, né? Então aquilo me levou a esse lugar, e eu chorava e chorava. E eu falava: gente, o que está acontecendo? Por que eu estou nesse chororô todo, né? Então, assim, essa experiência ativou uma coisa na minha memória que me levou até esse ponto que o nosso diretor queria. E aí, toda vez que eu ia entrar em cena, e aí tinha um momento que era um momento muito tenso, né, que eu tinha que dar aquela coisa, eu lembrava daquela lua, sabe? Então, assim, tem esse ponto da memória que a gente vai construindo, né, que a gente vai, dentro do trabalho do ator, né, a gente vai trabalhar com a memória afetiva, com outros lugares que vão ativar, né, isso. E eu, na hora da cena, eu chorava. Eu chorava, assim, de um jeito, porque aquilo me levou àquele lugar, né? Só que aí tem um outro ponto que é muito interessante também, na questão da memória, e aí me vem muito as experiências pessoais. E eu gosto muito de citar o meu sogro. Meu sogro, ele é mineiro, desde os 5 anos de idade que ele trabalha, né? E ele é um grande contador de histórias. E aí, outro dia, eu conversava com minha esposa, né? Eu falava assim: eu acho que teu pai estava mentindo. Ele tá, não é possível. Aí, depois, ele foi contar a mesma história e ele contou do mesmo jeito. Aí eu falei: olha, eu ainda acho que ele está mentindo. Mas é uma mentira muito bem contada, porque ele não muda nada. E aí, uma vez a gente foi fazer uma viagem lá para Minas, né? A gente levou a gente para conhecer os lugares onde ele passou. E a gente parou na beira de um rio, e ele olhava para aquele rio. Eu me arrepio de contar, porque foi uma coisa assim, muito profunda para mim. Ele olhava para aquele rio assim, você via no corpo dele, no olhar dele, ele já estava te contando o que aconteceu. O corpo dele já deixava claro o que ele passou naquele lugar. E aí ele falava: ó, tá vendo aquilo ali? Aquele dia, teve um dia que estava aqui, passou um caminhão no meio desse rio. Você fala: mas não é possível. Falou: passou. E o caminhão passava aqui, depois voltava. E ele vai contando as histórias, e isso vai remetendo às memórias que ele tinha lá da infância dele, e que foram acontecendo, e que foram despertando outras memórias, foram despertando outras experiências, né? Então, assim, eu acho que, e aí eu volto naquele ponto, todo mundo é contador de histórias, todo mundo tem histórias para contar, né? E aí eu vou para um outro lugar, que é esse lugar do contador de histórias, que foi quando eu iniciei a CIA Cafundó, né? Assim, eu sou apaixonado. Acho que vocês sabem muito bem o que é isso, né? Gente, é meu filho. Tipo assim, eu vi nascer e hoje está nesse lugar, né? E assim, a gente trabalha, né? Os nossos trabalhos, quando a gente começou a fazer, nós tínhamos um olhar que era o seguinte: nós queremos simplesmente sair contando história só para divertir? Ou a gente tem um objetivo a mais, né? A nossa palavra, o que é que ela vai dizer? Que lugar que a nossa palavra quer alcançar, né? E aí nós começamos a mergulhar muito no lugar da literatura popular, da literatura dos contos ao redor do mundo, né? Para chegar e trazer essa mensagem, né, e mostrar algo. Quando o Jorge fala, né, que esse fazer artístico tem a coisa política, né, isso é muito sério e é muito certo, porque a gente tem que levar uma mensagem e tem que levar a mensagem da melhor forma possível, né? E aí, entrando nesse lugar
teve uma experiência que nós tivemos. Ontem eu até mandei mensagem para as meninas. Eu falei assim, gente, posso contar essa história que aconteceu? Elas, claro, pode, deve. Desde o começo, nós adotamos um figurino, né? Acessórios e tudo. E uma vez a gente foi convidado para participar de um projeto que falava sobre a cultura afro, né? E aí nos convidaram para contar histórias afrocentradas, né? E aí a pessoa que nos convidou, a pessoa que estava à frente, ela falou: eu gostaria de ver vocês. Manda o portfólio, eu quero ver fotos, quero ver vocês contando histórias. Que grupo é esse, né? Isso. Ela já tinha ouvido falar, outra pessoa, tem um grupo, você Cafundó e tal. E aí, quando ela olhou, ela falou assim, gente, me desculpem, mas eu acho que não vai dar certo. A gente falou, mas por que? Nós temos as histórias, a forma como você quer. Ela falou, não é isso. Eu vi a foto de vocês e tem algo que me incomodou. E o que acontece? Na nossa construção, a gente trouxe ali uma coisa que era um pouco de as meninas, né, trazendo as coisas da boneca, uma coisa mais infantil e tal, e elas usavam uma peruca. E ela olhou e falou, a peruca que vocês usam, essa peruca, ela não são vocês. Essa peruca, ela traz uma coisa estereotipada. Sim. E que é justamente o que a gente está buscando tirar. A coisa do estereótipo, essa coisa desse olhar já pré-definido, pré-conceituoso, né? E aí nós nos reunimos, sabe assim, quando você senta assim com um grupo e todo mundo fala assim, tipo, o que a gente fala agora? Sabe? Ninguém tem uma palavra para dizer. E aí entra na questão da construção e da desconstrução. Construção daquilo que estava naturalizado até então, alguém chamou a atenção e quem sabe se a gente pode fazer diferente, porque acho que isso aconteceu com vários contadores de histórias, né? Que às vezes você, então eu vou contar uma história e eu vou usar uma peruca negra e vou pintar e vou botar uma meia e tal. E a gente está num momento onde depois a gente desconstruiu isso exatamente para não cair nesse lugar, né? De um estereótipo de não estar agredindo, tanto que a gente até há pouco tempo a gente falava com naturalidade índio, hoje a gente chama de indígena. Sim. Então assim, o cuidado com as palavras, né? Hoje, né? Falo negro, falo preto, posso falar, posso chamar. Quantas brincadeiras que fazem parte aí naturalizadas, né? Isso. Desde a infância, o pai, o tio, todo mundo falou. Eu repito, sem maldade, porém, se eu não tiver alguém colocando e vendo, eu estou reproduzindo, eu estou levando elementos aí, né, racistas, preconceituosos. Então, a gente precisa realmente estar revendo, desnaturalizando algumas coisas postas. Né? E é por isso que eu falei, o nosso fazer ele é político. É político. A gente tem que... E, não, só para que eu acho que quando o La Roça ele traz a questão de que não é só a palavra, né? Não é só o nome. A forma e o quê. Exato. Mas aquilo... É um jogo, aquilo gera performance, gera ação, gera repercussão na vida das pessoas, né? Então é importantíssimo esse olhar mesmo, assim, de desconstrução, de entendimento mais amplo do que é político e da relação da palavra com a política, né? Política no sentido amplo mesmo, assim. Sim. Esse olhar, né, geral. E aí a gente se pegou nesse lugar de que, até então, talvez a gente não tinha percebido que antes mesmo de você falar, o seu corpo já está dizendo. Já está dizendo. Né? O seu figurino já está dizendo muito. Só que aí acho que a gente vai nesse caminho de vamos pensar na história, vamos pensar na música, vamos pensar isso e aquilo e tal. E aí alguma coisa vai ficando. E o que eu acho muito importante, né, é a gente ter, e eu acho que o artista ele tem que ter isso, né, é esse olhar de fora. Né? Claro. Por isso que eu acho muito importante algo como isso que está acontecendo, porque você vai ter uma experiência com outra pessoa e você fala, caramba, olha o que essa pessoa faz. E aí a gente começa a refletir sobre o nosso fazer. Né? Isso assim, eu acho que é de uma importância estrondosa, né? E aí, a partir dessa experiência, né, da pessoa falar da peruca, do estereótipo,
Aí nós tivemos um outro olhar. E aí, eu acho que essa é a busca constante, né, do ator, do contador de história, do performer, que ele vai se desconstruindo e vai se conhecendo. Né? Ele vai construindo algo a partir da sua desconstrução. E, assim, isso foi fantástico. Né? E no nosso fazer, né, a Cia Cafundó, a gente traz essa palavra, né? A gente traz a palavra cantada, a palavra contada e a palavra brincada. Né? Então, a gente tenta, ao máximo, buscar quem vai assistir através de várias formas, de várias linguagens. Né? Tem uma história que eu conto ela desde... A Cia Cafundó hoje vai fazer 10 anos. Eu conto ela desde que a gente começou. E, assim, eu não sei se vocês têm isso, gente, mas eu tenho um apego por algumas coisinhas assim que parecem bobas, mas, para mim, fazem muito, muito sentido. Né? Que é a Festa no Céu. Não sei se vocês já ouviram falar. Né? Sim, toda criança adora uma história. E a gente cresce enquanto contador de histórias, como a gente alimenta a nossa criança. Sim. Ela está presente. Eu quero também ouvir. Eu quero me ouvir contando essa história. Isso mesmo. E, assim, é uma história que me pega de um jeito. Né? E a gente vai percebendo como que a construção ela acontece também com o passar do tempo. Né? Eu contei ela há 10 anos atrás. Até hoje eu ainda conto. E aí eu pego e falo, cara, como que era naquela época? O que eu fazia? Né? Como que eu me comunicava com as pessoas? Como que essa história estava internalizada em mim? E aí, a partir disso, a gente vai construindo algo novo. Né? E é muito interessante como a nossa palavra toca. Né? Muito importante. E aí tem a Cia Cafundó trabalha muito com o público infantil. E aí tem um momento na história, eu trouxe a tela que ela está muito velhinha. Mas, gente, eu não mudo de jeito nenhum. E eu falei, de que forma que eu posso trabalhar essa história? Como que eu quero me comunicar com a minha plateia? E eu fiz através de cartazes. Né? E aí tem uma parte que é muito legal, que é aqui. Quando a tartaruga cai do céu. E aí eu falo, né? E ela estava no violão do senhor Urubu, só que o Urubu estava com muito sono e dormiu. Quando ele acordou, ele abriu bem os olhos e continuou a sua viagem. Mas o que ele não sabia é que a tartaruga não estava mais no seu violão. Ela caiu lá de cima. E aí vai toda aquela... E aí você vê a plateia, aquela coisa tipo assim... E aí? O que aconteceu agora? Né? Então, é a forma como a nossa palavra chega. Como a nossa palavra, tanto a palavra, né, que sai da nossa boca, mas o nosso corpo, tudo aquilo que gira em torno. E aí é muito legal, porque depois eu falo assim, vamos lá, gente, me ajudem, porque quando ela caiu, fez um barulho muito, mas muito, muito alto. E vocês vão me ajudar, porque eu sozinho não consigo fazer esse barulho. Quando eu falar, caiu, todo mundo faz, bum! E aí é aquela comoção, e aí é a troca. E eu acho que essa troca, para quem está no palco, para quem está ali, é muito boa. E a gente precisa disso. E aí vai, caiu, bum! Aí vem aquele silêncio, né? Gente, vocês não sabem o que aconteceu. Quando ela caiu no chão, ela morreu! Não, não morreu, não! Então, assim, a gente vai criando essa conexão com a plateia, mas essa conexão, ela primeiro tem que ser conosco, né? Nessa construção do trabalho. E aí, é observar, né? A minha palavra que eu vou falar naquele momento, como que eu quero que ela chegue para aquela criança? Como que eu quero que ela chegue para aquele público? Né? Qual a mensagem que eu quero levar? Porque, às vezes, uma coisa que você muda, já muda todo o sentido. Muda todo o rumo daquilo que você quer dizer. Né? E aí, e caiu. Ela morreu. Não morreu, não. Ah, ela não sei o quê. Não. Gente, vocês não sabem, mas ela ficou com o casco todo quebradinho, se espatifou. E aí vem a hora que o corpo fala, né? Ela ficou com muito frio, bem encolhidinha, porque vocês sabem que o casco da tartaruga é a casa dela. E ela achou que já ia morrer. Quando, de repente, ela lembrou que tinha muitos amigos. E ele começou... Então,
vai nesse lugar, né? Então, assim, eu acredito muito no corpo que fala, Sim. porque a nossa linguagem corporal ela tem que estar presente. Não, pera, vou voltar. Ela não necessariamente tem que estar presente, ela tem que estar presente no meu trabalho. Quando eu faço, para mim é muito importante, né? E aí eu volto lá no meu sogro que contou a história. Por quê? Ele parou e contou a história. Ele não fez o gesto e foi e voltou. Ele contou a história. Então, a gente também tem que parar para pensar nesse lugar de que todo mundo conta história. Só que cada um tem o seu jeito, tem o seu lugar, tem a sua pesquisa, tem a sua forma de contar a história, né? E aí a gente vai se encaixando aos pouquinhos nesses lugares, né? E eu acho que é muito importante a gente ter a consciência disso, saber como trabalhar isso e como levar essa Sim. história, né? E onde você está colocando dessa interação com o público, né? O Jorge sempre coloca isso, é o contar com, contar para ou contar com. Né? Então, essa participação, esse contar com, que eu acho que também o professor, ele não é aquele cara que só ensina para, ele também aprende, tem que haver essa troca. Né? A aprendizagem ela vai se dar dessa forma, desse caminho que vai e que vem. Né? O contador de histórias ele não deixa de ser também um educador, de alguma forma. Ele está atuando, ele está trabalhando com esse público, ele está contando com e não para. Né? E ele está dizendo alguma coisa e ele está tendo a resposta através dos olhares, através dos gestos, também do público. Né? Quando eu estou buscando uma memória minha, uma reminiscência, e trazendo, baseado aí na memória social, nas brincadeiras, nos jogos, nessa coisa que vem esse fio da ancestralidade, eu estou trazendo isso e eu estou mexendo com a memória também do ouvinte. Né? Então, assim... esse gesto, palavra, memória, performance que a gente está colocando do contador de histórias tem uma reflexão diretamente também com o ouvinte, com o público, porque o que eu quero com isso? Eu estou tocando, eu estou chegando lá também, né? E eu acho isso importantíssimo, assim, que eu acho que é um dos fatores que eu adoro a definição do debate de teatro, porque é o convívio, né? São as artes conviviais. Então, a potência está na convivialidade. Então, é isso, é o contar com mesmo. É isso que faz sentido, porque essa é uma dimensão estrutural da teatralidade, da contação de histórias. Né? Então, tudo que a gente pode pensar, eu acho, na performance, que tem o interagir, mas acho que também está para além disso, de alguma forma, que é o expandir a potência do encontro e do Sim. acontecimento convivial. Então, isso é muito relevante, eu acho, assim, como componente da atuação do contador de histórias. Né? E eu acho muito interessante isso que você falou, Jorge. Ano passado, a gente estava participando da Feira Literária, né? E aí, eu tenho um filho. Além de tudo, eu sou o pai do Miguel, né? Sim. Então, assim, esse é o meu amorzinho, tá lá em casa. E aí, o Miguel, quando a gente vai contar as histórias, ele não fica. Nós trazemos música e tudo, e ele não fica. Eu sempre me pergunto, cara, por que o Miguel não fica, né? E aí nós estávamos apresentando tal, e ele ia para um lado, ia para o outro e tal, não sei o quê. Daqui a pouco veio uma outra contação. Era o... Esqueci o nome dele. Rego. E o Rego, isso nessa última feira do livro. Na última. E aí ele foi contar, né? Ele colocou os animais lá em cima, se posicionou e começou a contar a história. Quando eu olho, Miguel está lá bem assim, ó. Sabe? Eu fiquei... Me coloquei a pensar, falei, caramba, olha como a potência da palavra é importante. A gente trouxe uma forma de contar a história, para ele aquilo não agradou. Mas o outro trouxe uma outra forma e para ele agradou. Então, a gente vai alcançando de várias formas. Né? E a gente tem que entender que a palavra ela vai vir de várias formas. Né? Ela vai vir de diversas maneiras, e aí a gente vai né? Eu vou ver onde o Rego está agora para levar o Miguel para assistir ele, porque é onde ele
Então, a gente já pode dizer, né? que ele vai estar agora também, né? A gente tem as apresentações do terceiro festival de Horizonte de Histórias, que vão acontecer nos dias 18 e 19, no auditório do CEMI. E esse é um espaço bacana, né, no Cruzeiro. Então, assim, é um espaço muito bacana, porque é democrático. Esse festival no Distrito Federal ele é democrático. Qualquer pessoa pode se inscrever, né? E ela pode participar. E para os contadores de histórias é uma oportunidade também da gente ver, assistir outros modos, outros jeitos de contar, né? A gente tem convidados nessa edição também. Vamos ter indígenas, vamos ter as várias, sabe, assim, ele está realmente dando um foco para essa diversidade e abrindo espaço para todas essas vozes e esses falares. Eu acho que isso vai ser uma coisa muito bacana, né? E quando você fala, por exemplo, dos povos indígenas, imagina o tanto de história que a gente não tem para conhecer. Né? A cultura, esse lugar que a gente muitas vezes não acessa. Né? E ele vem de uma forma ali, com essa palavra falada por quem está ali naquele lugar. Né? E aí são as várias formas que a gente vai vendo de se contar a história, né? De se ouvir histórias também. Eu acho que é muito legal, muito bacana. Muito legal. A gente está já chegando assim numa fase final da nossa roda, mas a gente gostaria de abrir espaço para ver se alguém das pessoas que estão aqui participando dessa roda gostariam de fazer alguma pergunta para os nossos convidados. Pode pegar o microfone aqui, Rose, porque aí está gravando, é importante. Então, eu sou Rose Costa, sou escritora, contadora de histórias também, estou participando do festival. Mas eu queria aqui, junto com os meninos, com todos que estão aqui, fazer uma reflexão. Eu nasci numa cidade muito pequenininha, numa cidade não, numa vila no interior do Maranhão. E aí eu cresci, muito embora não tenha crescido muito na estatura, mas eu fui virando adulta, mas ainda muito criança brincando por ali, e ouvia minha mãe contar histórias da literatura de cordel. Ela só tinha até a 5ª série, ninguém ensinou para ela contar histórias. E, no entanto, ela era capaz de encantar uma plateia inteira de trabalhadores rurais que passaram o dia inteiro no roçado. Era a única diversão que tinha. E eu, criança por ali, que nem o Miguel, né, não prestava muito atenção, mas hoje eu vejo o tanto que aquilo ali era agradável e era bonito aos meus ouvidos, tanto que é a memória mais forte que eu tenho. Tinha uma outra senhora lá também, que chamava Dona Reimundinha, que a gente chamava ela Dona Reimundinha. A Dona Reimundinha não sabia nem ler nem escrever. No entanto, eu tenho essa memória dos contos, das histórias que elas nos contavam, de dizer que tinha um tesouro embaixo da figueira, e a gente enlouquecia, porque a gente queria cavar essa figueira para achar esse tesouro. Então, eu tenho certeza que tem um tesouro lá ainda hoje, pela forma com que ela contava. E aí o tempo passou, lógico, eu fui virando adulta, e aí depois me encontrei contando história e participo de muitos momentos como esses. E aí eu penso assim, será que para contar história precisa, a gente assim, vê tanta coisa para contar história, precisa disso, precisa daquilo, precisa do silêncio, precisa do movimento, a gente tem que reparar tanta coisa. Será que eu faço isso para acordar essa contadora de história que foi mascarada pelo tempo, pela vida, pelas situações? Ou porque eu quero ser uma contadora de história igual minha mãe, igual a Dona Reimundinha, que nunca precisou de preparar a voz, de preparar movimento, de saber que fala assim, que fala para a câmara, que fala assado, entendeu? E, no entanto, ela era capaz de encantar tudo isso. Então, que movimento é esse? Será que contar a história não está ficando uma coisa tão cheia de, sabe, de apêndice, de coisas, sabe, para poder contar a história? Daqui a pouco eu vou falar, eu não sei mais contar, não vou mais contar a história. Porque tem tanta coisa, tanta gente falando sobre como que a gente deve contar histórias. No entanto, às vezes, a história é uma coisa que todo mundo conta. Sim. É aquela coisa, quando a gente conta uma fofoca com riquezas de detalhe, eu falo isso, mas na hora que fala, conta uma história, aí parece que, ao mesmo tempo que é uma palavra mágica, é uma palavra que assusta.
dependendo da forma como é pedido para a gente contar essa história. Então, eu queria que a gente falasse, fizesse uma reflexão sobre isso. Contar histórias hoje. Eu me preparo tanto para eu ficar igual minha mãe, que nunca precisou de nada, para eu contar a história como ela, para eu encantar como ela encantava, a dona Raimundinha, ou por que eu preciso de me preparar tanto se é uma coisa que já está aqui, já é da gente, já é nosso? Isso está adormecido? Por que está adormecido? Como é que a gente acorda? Por que precisa acordar? Para que a gente saiba preparar o gesto, o movimento, a palavra, para conseguir encantar as pessoas. Ou também tem a ver com o público de hoje. O público de hoje é completamente diferente do público lá da minha mãe e da dona Raimundinha, que nunca viu TV, que nunca viu uma imagem, que não tinha luz elétrica, que só tinha a lua. Né, que tinha muita coisa, tinha a lua, tinha um fogo que aparecia no canavial, tinha os bichos bebendo água na lagoa. Então, talvez tudo isso. Aí eu só queria que a gente fizesse uma reflexão sobre isso, sabe? Como é contar a história hoje, por que a gente precisa de tanta coisa, é porque a gente quer contar a história daquele jeito, por que a gente precisa de tanto? Né? Então, eu acho que... Obrigada, Rose. Né? É importante a gente ver se realmente a gente precisa de tanto. E também a gente pode refletir se a dona Raimundinha e a mãe da Rose, de fato, elas não se preparavam para contar histórias. Com certeza, elas não faziam curso de contador de histórias. Né? Elas não iam, né, fazer um preparo e tal, né? Nem ouviu, às vezes, essa... Eu acho que ouviam, sim. Ela é contadora de histórias, porque o contador de histórias tradicional... ele também é reconhecido na comunidade. É aquela pessoa que na festa, que no final de semana, que na hora que junta, fala, ai, que bom, a dona Raimundinha vai contar uma história para a gente agora. Tem um reconhecimento, né? E, de alguma forma, eu queria que vocês colocassem a sua opinião, assim, porque eu tenho esse questionamento, né? E eu acho que, na verdade, tem um preparo. É um preparo interno, é um preparo que, na hora que eu me reconheço, e a cada vez que eu conto essa história, eu reflito sobre a história que eu estou contando, mesmo na tradição, né, tem um preparo, tem uma performance, tem uma coisa que foi pensada, ou que foi a partir do momento que eu comecei a contar e ver, e tem uma resposta do público que eu estou trabalhando. Né? Então, eu acho que existe também no contador tradicional, como a gente pode chamar aqui, fazer uma, né, moderno tradicional, porque a gente está colocando a diferença, porque essa diferença, na verdade, parece que hoje não existe mais o contador tradicional, porque a visibilidade está sendo dada para um outro contador, né? Para o contador de histórias que hoje está presente aqui, né, na escola, que ele está fazendo curso, que ele está atuando. A gente tem hoje uma visibilidade para esse contador, mas a gente não pode dizer que hoje, no interior ou nos locais onde esse contador tradicional não continue existindo e contando ali na sua comunidade. Né? Acredito que nem tanto se preparar, talvez elas não se preparassem, mas era um saber nato que era delas, que não precisou ser mascarado ou ser adormecido, né, por tantas interferências que eu, por exemplo, sofri. Né? Elas nasceram lá, viveram lá e morreram lá, naquela convivência, sem ter a imagem, o livro, enfim. E talvez seja isso, muito mais do que se preparar, é esse saber delas, que nunca foi mascarado, nunca sofreu interferência de ninguém dizendo é assim, é assado, era uma coisa que vinha de dentro. Né? E o Walter Ong coloca para a gente, né, que oralidade e escritura e escrita são tecnologias da palavra. Né? Estou tocando nesse ponto para passar para vocês, porque a Rose está trazendo exatamente desse mundo da oralidade. E o contador de histórias, ele também trabalha tanto com essas histórias que vieram da oralidade, que hoje elas estão escritas, né? Quase tudo que está escrito nasceu na oralidade. A gente tem uma história de oralidade, a gente tem no Brasil essa história rural. Gente, Brasília, nos anos 60, a gente tinha um Mobral. A quantidade de pessoas nos anos 50 que não era alfabetizada era muito maior do que as alfabetizadas. Então, a nossa história de Brasil é uma história que está ali com o pé nesse rural.
E não é num país tão distante, nem numa época há tanto tempo atrás, é há pouco tempo atrás. Né? Então, a gente traz isso, a gente tem essa presença ainda, apesar de que a gente vive num mundo que parece que todo mundo sempre escreveu, né? A gente sabe que o que está escrito nasceu na oralidade e que muitos textos chegam até a gente ainda na oralidade. E depois que você tem um texto escrito, esse texto escrito, para ele voltar para a oralidade, ele precisa passar por um processo. Eu estou pegando da Rose, colocando isso, provocando para que vocês venham refletir sobre isso com a gente. Será que eu poderia só complementar? Pode. Isso é bom. Roda boa é quando gira e a gente dialoga, porque esse assunto é um assunto muito bacana. E assim, é só mais uma provocação para que vocês complementem na resposta já, né? Sabendo que as histórias nasceram com a humanidade, que sempre estiveram presentes, né? Desde que se reconheça a humanidade, a narração está presente, de diversas formas. Talvez o que a Rose Costa colocou, e aí vocês vão poder, né, conversar com a gente nesse sentido, é que, reconhecendo a narração oral como uma necessidade de todos os tempos da humanidade, e sabendo que essa nossa geração, principalmente a essa geração, talvez não tanto essa geração, né, mas essa contemporaneidade está buscando cada vez mais esse espaço para o contador de histórias, talvez seja porque a gente que está aí nesse, sei lá, terceiro boom da tecnologia, nossa geração passando por tudo isso, né? E as crianças de hoje já nascendo empoderadas de toda essa tecnologia, talvez a gente busque a naturalidade da palavra do contador de histórias tradicional. Lá da mãe da Rose, da dona Raimundinha. Talvez seja isso que a gente esteja buscando. Por quê? Porque nós estamos atropeladas por essa modernidade, né, que tem assolado assim. Então, talvez a gente esteja buscando a naturalidade do gesto, a simplicidade da palavra, a forma de entregar essa performance da maneira mais natural possível, porque nós perdemos essa naturalidade, que era própria dos contadores de histórias tradicionais. Né? A dona Raimundinha contava e encantava. E que poder era esse que ela tinha e que talvez a gente não tenha hoje e saia desesperadamente buscando. Em cursos, em rodas de conversa, em festivais, a gente buscando essa simplicidade, essa naturalidade para entregar essa palavra. Mas o nosso público hoje, como ele precisa receber essa palavra? Para a menina que a Rose foi, a dona Raimundinha entregava essa palavra. Para a neta da Rose, por exemplo, hoje, se ela ouvisse a dona Raimundinha contando, alcançaria do mesmo jeito que alcançou a criança Rose. Então, tudo isso são coisas que a gente precisa pensar e contextualizar e buscar respostas nesse mundo que a gente está vivendo e que a gente quer trazer, manter viva essa arte de contar histórias, né? Então, é uma provocação aí que eu deixo para vocês desenvolverem. Obrigada. Obrigada, Simone. Assim, desde que existe pessoas na Terra, a gente tem a necessidade de se comunicar, né? O que eu vejo é uma questão muito geracional, né? Porque as pessoas antigamente elas contavam as suas próprias histórias, né? Muitas vezes
Igual eu falo do meu sogro. Nossa, Causos. isso é mentira. Isso é mentira. Mas ele conta. E aquilo ali é a verdade dele, é o que ele está entregando. Por quê? É o que ele viveu, é a experiência dele. Ele talvez não tenha ensaiado e tal, mas ele foi contando aquilo tantas vezes que aquilo vira uma coisa assim, ó, natural, que sai. E aí eu acho que um dos objetivos, né, que a gente tem muito claro, por exemplo, na CIA Cafundó, é de que forma nós podemos levar essa história, de que forma a gente pode trabalhar a oralidade, chegar, alcançar esse público. Só que aí tem um porém. Por exemplo, quando eu conto a festa no céu, não fui eu que escrevi a história. Não fui eu que vivi a história. Então, eu tenho que me apropriar daquela história, eu tenho que trabalhar com ela para levar ela da melhor forma para o meu público, né? E aí, algo que é muito interessante é o mundo que a gente está vivendo agora, e a gente tem que pensar, de que forma eu vou alcançar? Por exemplo, nosso público é um público infantil. De que forma eu vou alcançar a criança que foi ali assistir? Né? Então, acho que o principal ponto que eu vejo é a questão geracional. A pessoa antigamente contava a sua própria história. Então, para ela é mole. Né? Se você falar assim, Felipe, o que você fez? No sentido assim, sim, por exemplo, eu só fiz isso aqui porque assim, é mole. Depende com a riqueza de detalhes, que encante, que venha. Como a mãe da Rose, não era só as histórias dela. Ela, na verdade, ela contava literatura de cordel. Ela pesquisava, esses caderninhos chegavam. Né? Isso veio nos navios, né? Atravessou. Então, assim, eram os romances, né, Rose? Que era a forma como eles eram chamados, né? Então, assim, tinha sempre uma coisa nova que estava sendo contada ali, que despertava interesse. E aí, por exemplo, eu acredito que a mãe da Rose, a literatura de cordel já estava entranhada no contexto de vida dela. Sim. Né? Provavelmente os pais dela liam, devia ser algo cultural, algo que estava ali no meio. Então, isso vai se naturalizando também. Né? E algo que eu percebo nos dias de hoje, que a gente precisa recuperar, eu acho que a contação de histórias faz esse trabalho muito bem feito, é o prazer pela leitura. Você ler, pegar um livro, ler as crianças, pegarem um livro, ler os adultos, lerem, né? Porque eu acho que a contação de histórias, ela vai no sentido da leitura, né? Tá casado, né? Algo que está muito junto. Então, assim, é uma questão da gente se apropriar das histórias que a gente vai conhecendo e também uma questão de levar essas histórias e buscar trazer na plateia, na nossa plateia, no nosso público, esse olhar sobre as histórias, sobre a literatura, né? Porque assim, as pessoas antigamente elas tinham isso naturalmente, né? Por exemplo, se o meu pai tinha uma história igual a mãe da Rose, né? Meu pai tinha uma história da literatura de cordel, ele vai me contar aquela história. E ele vai me contando, que chega uma hora que eu vou contar aquela história. E isso vai se passando, que eu acho que é a questão da oralidade. Né? Você passando de um para o outro, e isso vem se perdendo. Eu percebo que está se perdendo, né? A coisa de contar uma história, de ter sempre um livro ali. Né? Eu vou sempre falar do Miguel, gente, porque é o amor da minha vida. Lá em casa, tem uma parte que é toda de livros. Que idade está o Miguel? Está com 5 anos. 5. E aí, de tanto a gente fala assim, filho, vamos ler uma história para a gente dormir? Hoje em dia, agora está na hora de deitar. Peraí, papai. Corre lá, pega o livro, lê essa história para mim. Então, assim, isso está passando. Hoje, tem histórias que eu conto para ele que eu não consigo contar direito, porque o tempo todo ele já vai Ele quer que ela seja daquele jeito que você contou. Porque ele se apropriou daquilo. Claro. Né? Então, é a oralidade. Eu estou passando para o meu filho aquilo que eu conheço. Né? Então, acho que vai muito nesse sentido. Eu adorei a provocação. E eu compartilho assim, um pouco dessa sensação de, às vezes, caraca, qual é o sentido? E aí eu me lembrei aqui de duas coisas que é uma perspectiva, ou talvez um paradoxo de alguma forma, que é o que eu acho que a gente está discutindo aqui, que é isso de complexificar a simplicidade e simplificar a complexidade.
esse duplo caminho que eu acho que é interessante. E me lembrei de uma história que eu conto também, que é literária, que é do Girafas Não Sabem Dançar, que tem uma parte da história que diz: qualquer um pode dançar, só precisa descobrir uma música que lhe toque o coração. Então, tem isso que eu me lembro, e tem também, eu acho que é uma questão, assim, a gente falou de contextos, né? Então, assim, hoje a gente também fala desse contador de histórias que tem se profissionalizado, e aí, de repente, tem gente que está pagando ingresso para ir assistir, né? E qual é o contexto, assim? Qual é a dimensão da especularidade? Espetacularidade? O que eu quero? O que eu acho interessante? Aí vem, então, como que eu faço, né? Eu estou numa sala de aula, eu estou num teatro de 50 lugares, de 1000 lugares, enfim, tem luz, tem música. Então, é isso, eu preciso lidar com quais recursos. E aí eu acho que é voltar, né? Isso, qual é o sentido? Qual é o coração da prática? E tem uma outra dimensão que eu acho que é importante a gente se atentar também, que é a lógica capitalista mesmo, né? Na qual a gente está inserido. Que, de repente, virou um mercado. Então, de repente, virou... É isso. Você vai achar inúmeros cursos e métodos e meios, e aí, de repente, a gente começa a estar nesse meio e ser, de alguma forma, colonizado também, assim, é isso. Existe um lugar que para quem é interessante, que a gente se sinta incapaz de contar a história, porque aí logo tem um produto que te ensina e te cobra por isso. E eu não tô assim, deslegitimando também, porque é isso, é o mundo que a gente vive, né? Mas assim, o que eu estou tentando trazer é que eu acho que as formas, os meios, os cursos, a gente precisa estar muito tentando um lugar de serenidade para entender qual é o coração da nossa prática. Porque eu acho que se tem algum sentido em tudo e todas as formas possíveis, é a gente se colocar em lugar de experimentar e se descobrir. Você trouxe o Stanislavski, e eu acho que o que eu mais gosto quando ele traz assim, o trabalho do ator, é o trabalho sobre si mesmo. Então, é esse trabalho sobre si, com o outro. E eu não sei se eu tenho uma resposta, assim, mas eu trouxe mais elementos, que é isso, né? E é importante, né, a gente refletir. Porque assim, esse nosso projeto, ele conta com recursos do Fundo de Apoio à Cultura, né? O FAC-DF, um fundo tão importante para manter viva, de fato, né, literatura, oralidade. Né? Então, nós, enquanto, né, Grupo Paepalantos, do qual eu faço parte, a gente tem buscado fazer assim, dar o nosso melhor, sabe? E trabalhar com todos os públicos, da educação infantil, do fundamental, de adolescentes, de jovens, de estudantes de EJA, idosos, né? E a resposta que a gente tem, porque a intenção do grupo é realmente estar levando um pouco desse encantamento, né? Eu acho que o mundo está um pouco desencantado. Né? Eu acho que a necessidade do contador de histórias e a resposta que a gente tem, há pouco tempo a gente circulou com o Ciranda Rural. Então, a gente contou história em todas as escolas do campo de Braslândia. Né? E para os vários públicos, da educação infantil, de adolescentes, de idosos e de jovens de EJA mesmo. E o quanto que a resposta positiva alimenta a nossa ação. Né? Pegamos... Né, nesse projeto, a gente atendeu a, sei lá, quase 3.000 pessoas. Né? Foi uma coisa muito bacana. E com respostas assim de professores falarem, eu perguntei na turma quem já tinha assistido alguma coisa, algum teatro, e de repente tinha um aluno que tinha ido uma vez no cinema em Taguatinga. Entende? Então, levar também, dar acesso, formar plateia,
né? Eu acho assim que a nossa cadeia, o nosso trabalho de contador de histórias é um trabalho necessário, é um trabalho importante, precisa que muitas pessoas contem histórias, né? Eu acho que a gente precisa estar realmente fazendo esse trabalho. Né? Eu vou deixar assim para palavras finais de vocês, para a gente encerrar essa roda, né? Considerações que vocês ainda queiram fazer. Adorei o reencantamento, a questão do encantamento. O último capítulo da minha dissertação se chama Atuar como Contadores de Histórias para o Reencantamento do Mundo. Ai, que lindo, né? E um dos argumentos colocados é essa experiência que a gente pode promover, e eu gosto sempre do pode, porque a contação de histórias também ela pode ser muito opressora também, dependendo da forma com que a gente faz, ou alimentar lugares que não necessariamente contribuem, não só a contação de histórias, né? Tudo você pode estar a serviço de coisas que a gente não necessariamente queira, mas pode sim promover esse olhar conspícuo para a realidade, esse olhar encantado, esse olhar que fala o que sente. Nossa, o mundo gira de um jeito, mas de repente eu posso enxergar como gira e não, eu quero girar assim. Eu acho que o nosso trabalho é um pouco de despertador, né? De cultivo, de plantação, de promoção de novos floresceres, digamos assim. De acordar. E de ouvir, né? Então, enfim, eu acho que eu finalizo assim, eu acho que é isso, simplificar a complexidade e complexificar a simplicidade. E agradeço demais. Mais uma vez, muito obrigado. Gente, vocês não sabem o quanto eu estou feliz de estar aqui hoje, né? E eu acho que aquilo que eu falei lá no começo, eu acho que é muito importante o artista ele ter novos olhares, ele se desconstruir, construir de novo, né? Eu tive acesso, eu estava falando com o Jorge, eu falei, eu estava vendo lá sobre o seu grupo, que bacana, vocês fazem isso, isso e aquilo, é uma coisa que eu gosto, eu me identifico com isso. E a gente vai conhecendo as pessoas e vai vendo como que você pode melhorar, né? Como que você pode ter um outro olhar sobre aquilo. E, assim, eu acho que o projeto ele vem num lugar que a gente precisa estar acessando sempre, que é da oralidade, de você passar para as outras pessoas, né? De você manter viva essa chama que a arte traz e que as histórias trazem, né? Nós temos que contar histórias, a gente tem que se comunicar. Eu acho que as pessoas estão perdendo essa habilidade de se comunicar. E acho que as histórias, acho que esses momentos que nós estamos reunidos, seja no palco, seja numa sala, seja numa praça, no colégio, é um momento de se comunicar, né? Conhecer o outro, entender o outro, saber o que o outro quer dizer, a história que ele me trouxe, né? E a troca. Né? Essa troca acho que é muito importante também. E, assim, obrigado por tudo. É isso, gente. Agradecer demais, né, a presença dos nossos convidados, Jorge, Tiago, gratidão. Felipe, meu, desculpa. Eu vou te falar uma coisa que eu já acostumei a ser chamado de Tiago. Nomes parecidos, diferentes, mas do mesmo, né? Eu falo assim, você tem uma cara de Tiago, eu falo, tá, já acostumei. Gente, então, desculpa, a gente corta essa parte, né? Mas agradecer, então, ao Jorge, ao Felipe, por propiciar para a gente tantas reflexões, e a gente espera, né, que essas reflexões possam ajudar você que está aí, né, do outro lado, que vai ver no YouTube mais adiante. E são reflexões de contadores de histórias, e a gente está aí compartilhando, e a gente espera que isso reverbere por aí e possa ajudar na reflexão de outros contadores de histórias. Muito obrigada.